outra, não é isso? Graças a Deus. Então, eu estou programando dar essa aula aqui. Se acabar hoje, ótimo, né? Aí semana que vem a gente começa outra. Mas eu tô achando que eu não consegui acabar essa aula hoje, não. Tá? Vamos lá. Eu vou enviar aí para o grupo do Zap agora essa aula, tá? Tô lançando aí para vocês. Vejam para mim se chegou no grupo. Aí. Enviei aí, vê se chegou, gente. A nossa aula de hoje é sobre o PNAM, o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. Estou carregando aqui a aula. O negócio vai ajudar, né? Porque hoje não está ajudando. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Ah, então tá. Só não chegou no grupo ainda. Agora chegou. Chegou? Agora chegou. A aula de hoje tem muitas imagens, né? Vocês vão ver que tem 70 slides, mas não se assustem não. Tem muita figura, tá? E aí, vamos lá, começar. Então, gente, é o seguinte. A nossa aula de hoje é sobre o Programa de Alimentação e Nutrição, conhecido pela sigla PNAM, tá? Essa política, na verdade, né, ela foi aprovada no ano de 99, né, 1999, e ela aconteceu por meio de esforços, né, do Estado brasileiro em conjunto com diversas políticas públicas, né? E o PNAM, essa política, ela propõe o quê? Ela propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação adequada. Além disso, o PNAM, ele, quando completou, né, 10 anos da sua publicação, se deu início a um processo muito grande de atualização dessa política, tá? Porque ela foi aprovada em 99, né? Quando deu 10 anos da publicação dessa política, houve um processo de atualização, né? Ela passou por um processo de revisão e de atualização e teve as suas bases e diretrizes aprimoradas, né? Aperfeiçoadas, tá? Buscando sempre a melhoria, né? A evolução dessa política, né? E esse aprimoramento, essa atualização, ela veio a se consolidar como uma referência para os novos desafios, né, que surgiram no ramo da alimentação e da nutrição pelo Sistema Único de Saúde, tá? Porque a gente aprendeu com o processo de transição nutricional que houve uma modificação, né, no perfil da alimentação dos brasileiros, né, também no perfil, né, do estado nutricional desses brasileiros, né, e por conta desse processo de transição, né, que se teve, vamos dizer assim, se fez necessário, na verdade, se fez necessário esse aprimoramento, né, dessa política. Ela teve que acompanhar esse processo de transição. Então, por isso que foi necessário fazer uma atualização da política, né, que foi aprovada, né, lá na década de 90, e ela precisou sofrer atualizações, tá? Muito em decorrência desse processo de transição.
Então, 10 anos depois da primeira atualização, né, da primeira publicação, na verdade, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né, ela sofreu, como eu já falei, o processo de atualização em decorrência dos novos desafios, né, que aconteceram no ramo da alimentação e da nutrição. E esse processo aí de atualização, ele veio em decorrência do acontecimento, né, de 26 seminários que aconteceram em âmbito estadual e um seminário em âmbito nacional, né? E de acordo com todos esses seminários que aconteceram, né, o PNAM, ele sofreu esse processo de atualização que foi pactuado, né, e aprovado por meio de uma reunião ordinária que aconteceu no ano de 2011, tá? Então, a aprovação dessa política aconteceu em 99, 10 anos depois, né? Ela sofreu esse processo de atualização e foi aprovada, né, nessa reunião ordinária que aconteceu em 2011, né? Esse processo de atualização. E esse processo de atualização foi publicado, né, numa portaria número 2715, no Diário Oficial da União, né, desse ano, 2011, certo? E aí, como eu falei para vocês, o PNAM, essa política, teve que ser atualizada, aprimorada, né, em decorrência de ter acontecido nas últimas décadas as transformações sociais na população brasileira. E essas transformações aconteceram na mudança do padrão, né, de saúde e do consumo alimentar, como eu falei para vocês. O Estado, ele percebeu a necessidade de fazer a avaliação, a atualização e aprimoramento da política em decorrência do processo de transição, né? Como eu já falei, porque com esse processo de transição houve uma alteração no perfil, né, do estado nutricional, do comportamento do consumo alimentar, né, dos brasileiros e também no seu estado nutricional, né? Então a gente vê aqui nesse esquema, né? Nas últimas décadas essa população sofreu transformações sociais, né, que repercutiram muito no padrão, né, da saúde e do consumo alimentar. E essas modificações, né, elas aconteceram de que forma? Houve a diminuição da pobreza e da exclusão social, né, diminuiu bastante a questão, né, ainda existe, a gente sabe que existe muita gente ainda em condição de pobreza, de vulnerabilidade, né, mas houve uma diminuição em relação ao passado, né? Então, houve uma melhoria nessa questão da pobreza, né? Houve uma melhoria na questão da fome e da desnutrição, tá? Ao longo desses anos. Outra modificação que aconteceu foi que houve o aumento da disponibilidade média de calorias para o consumo dos brasileiros, tá? Então, também foi um aspecto positivo que aconteceu. E, em decorrência desse processo de transição, a gente viu que uma das modificações que aconteceram não de saúde da população foi o aumento do excesso de peso e também da obesidade em todas as camadas da população. Então, esse foi um resumo do que aconteceu com a população brasileira, né, em termos de consumo alimentar e do padrão de saúde, tá? Isso tudo não é novidade. Mas a novidade da aula de hoje é que, em decorrência desse processo de transição, o Estado brasileiro sentiu a necessidade de promover uma atualização, um aprimoramento da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. E esse aprimoramento e aperfeiçoamento aconteceu 10 anos após, né, a aprovação dessa política, né, no ano de 2011, tá? E aí, essa questão, né, dessas modificações no padrão no consumo alimentar apontaram para um novo cenário de problemas, né,
relacionados à alimentação e à nutrição. Antigamente, os problemas giravam muito em torno da fome, da desnutrição, né, do combate, né, a essas doenças infecto-contagiosas, e atualmente, né, esses problemas modificaram, né, o problema relacionado à alimentação e nutrição modificou, né, então passou a se ter excesso de peso e obesidade na população, e a mortalidade passou a ser verificada na população como mortalidades associadas às doenças crônicas e não mais às doenças carenciais, tá? Então, por conta desse contexto atual, que essa política, né, que o Estado brasileiro passou por essa modificação, esse aprimoramento na política, tá? Então, o PNAM, como eu falei para vocês, ele sofreu esse aprimoramento, foi aprovado, né, essa modificação naqueles seminários que aconteceram em âmbito estadual e nacional, e a nova edição da Política Nacional de Alimentação e Nutrição foi publicada no ano de 2011, tá? E essa política, ela apresentou, né, como propósito a melhoria das condições de alimentação, nutrição e de saúde da nossa população, né, da população brasileira. E isso deveria acontecer, né, deve acontecer, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis para essa população, mediante a vigilância alimentar e nutricional dessa população, e também mediante a prevenção e o cuidado integral das doenças que fossem relacionadas à alimentação e nutrição. Então, esses, né, são os grandes propósitos da nova Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Melhorar as condições de alimentação e nutrição e saúde por meio desses três fatores, né? Promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional e prevenção e cuidado integral, de forma integral, das doenças que fossem relacionadas à alimentação e nutrição, tá? Então, essa informação, né, esse slide é um slide muito importante, que ele mostra, né, qual o propósito principal da nova política, né, que veio a ser aprovada, né, e publicada no ano de 2011, certo? Então, a nova política, né, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela gira muito em torno da questão da alimentação e da nutrição e está presente na legislação recente do nosso Estado brasileiro, tá? Do nosso país. E de que forma, né, a gente observa que o quesito alimentação e nutrição se insere na legislação brasileira? Mediante uma lei, né, que é uma lei muito conhecida na saúde pública, né, que é a Lei 8080 de 90, né, do ano de 90. Essa lei é a lei que rege o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, e essa lei, ela entende que a alimentação, ela atua como um fator condicionante e determinante da saúde, né, do indivíduo, tá? Então, essa lei, ela é importantíssima e ela enaltece, ela destaca que a alimentação, ela é primordial, ela é um fator que implica, né, diretamente no processo da saúde. Então, ela atua como um fator que condiciona a saúde e que determina o estado de saúde da população, do indivíduo, de maneira geral, tá? E ela também destaca, essa lei, que as ações de alimentação e nutrição, elas devem ser desempenhadas, né, de forma transversal às ações de saúde. E
essas ações de alimentação e nutrição, elas devem ter caráter complementar com a formulação, execução e a avaliação dentro das atividades e responsabilidades do sistema de saúde, certo? Então, dentro do SUS, né, que é um sistema único, né, de saúde, ele oferece o cuidado a toda a população de forma universal, né, onde a população ela não deve pagar, né, não é pago, né, para se ter esse atendimento no SUS. E dentro do SUS, o cuidado que vai se ter com a saúde, né, se dá importância às ações que estão correlacionadas com o processo de alimentação. Então, dentro do SUS, quando a gente fala que a gente quer promover a saúde da população que procura esse serviço de saúde, a gente vai ter que levar, buscar, vamos dizer assim, educar essa população, levar informação para essa população acerca de alimentação e nutrição, que seja saudável, que seja adequada, tá? Então, dentro do SUS, as ações de alimentação e nutrição são fundamentais, tá? Porque para se ter saúde, precisa ter uma alimentação adequada, né? Tanto de forma quantitativa quanto qualitativa, né? E tem que se ter uma alimentação segura. Então, todos esses fatores, eles são levados em consideração dentro do Sistema Único de Saúde, tá? A alimentação, ela gira em torno do cuidado com aquele paciente, né? Que procura o serviço, certo? E na última década, o principal avanço que aconteceu nessa política foi a incorporação da alimentação como um direito social. Antigamente, né, a alimentação ela não tinha um local de destaque na legislação, né? Ela não aparecia numa posição de destaque. E com o avanço, né, com o aprimoramento, né, com o avanço dessas últimas décadas aí, a alimentação ela surgiu, né, numa posição de destaque e ela ganhou o destaque necessário, né, que ela passou a ser considerada como um direito social. Então, é direito de todos os brasileiros, né, ter acesso a uma alimentação adequada, tá? Isso é constitucional, certo? É um direito social, né? Que deveria acontecer de forma integral, né? Para toda a nossa população, né? Mas infelizmente isso não acontece. Mas pelo fato dela não acontecer, não significa que essa alimentação não seja um direito. É um direito social, tá? E a alimentação, né? Ela surge como esse direito social e foi introduzida no artigo 6º da Constituição Federal de 88, né? Então, ela aparece nesse momento, né, na Constituição Federal de 88 por meio de uma emenda constitucional, tá? Então, a partir dessa emenda constitucional que foi feita no ano de 2010, né, que foi redigida, né, elaborada no ano de 2010, é que a alimentação ela é inserida no contexto da nossa Constituição como um direito social, tá? Então, se vocês param para observar, a Constituição ela foi publicada no ano de 88, né? A nossa Constituição é de 88. E só em 2010 é que a alimentação ela passa a ser considerada como um direito, né? De todo cidadão brasileiro, tá? Então, veja o tempo que levou para que a alimentação ela fosse reconhecida como um direito social. Tá? E número 4. Vocês que veem essa combinação da sorte acabam de ganhar uma Sorte TV de 50 polegadas. Não perca amanhã mais um sorteio diário de
chat veio mudo, hein? Então, gente, o nosso estado, né, brasileiro, ele estava ocupado com a construção de uma nova abordagem para combater o processo da fome, da pobreza, né, e tentar instituir a promoção da alimentação adequada e saudável. E daí o nosso estado, né, ele publicou uma lei e um decreto que foram extremamente relevantes, né, na busca da alimentação adequada e saudável para essa população, né? Então, a publicação dessa lei, desse decreto, né, foram fatores assim extremamente importantes, né, que contribuíram muito para avançar, né, ter avanços aí no quesito do combate à fome e à pobreza, tá? Então, a lei 11.346 de 2006, que a gente já estudou essa lei, né, que foi a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a LOSAN, né, e o decreto 7.272 de 2010, né, esse decreto, ele institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Eles foram ganhos, né, avanços no combate contra a fome, a pobreza e a promoção da alimentação adequada e saudável, né? Essa lei, esse decreto, eles vieram a contribuir para esses avanços, né, no quesito alimentação e nutrição, certo? E essa lei, esse decreto, eles apresentam, na verdade, o fortalecimento das ações, né, de alimentação e nutrição dentro do sistema de saúde, né, do nosso sistema de saúde, como eu já falei. O Estado sentiu a necessidade de fazer um aprimoramento nessa política de alimentação e nutrição, e junto com o aprimoramento, né, dessa política vieram publicações, né, de leis, de decretos, né, para que essa política ela pudesse ser aprimorada, né? Então, essa lei, esse decreto, eles fortaleceram essas ações, né, que buscavam a melhoria da alimentação da população e visavam combater a fome e a pobreza, tá? Então, na saúde, a publicação de um outro decreto, né, que é o decreto 7.508 de 2011, que regulamentou a Lei 8080, que é a lei que rege o SUS, o Sistema Único de Saúde. Esse decreto, ele possibilitou avanços, né, para a organização e a oferta de ações que envolvessem a alimentação e a nutrição no âmbito do SUS, certo? E diversas políticas de saúde se somaram, né, aos princípios e às diretrizes dessa política, né, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, para estabelecer a saúde e a segurança alimentar e nutricional, né? E quais foram, né, essas políticas que se somaram aos princípios, né, e diretrizes do PNAE? A Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Promoção à Saúde, tá? Então, todas essas políticas, elas se somam, né, com um objetivo maior, com uma meta, né, principal, que seria a promoção de uma alimentação mais adequada, né, mais segura para os brasileiros, tá? E a determinação social da saúde e a promoção e prevenção dos agravos, eles estão presentes em diversos documentos, né, internacionais, né, que são conhecidos, como, por exemplo, o relatório da Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde, como a Estratégia Global para a Alimentação do Bebê e da Criança Pequena, como a Estratégia Global para a Promoção de Alimentação Saudável, Atividade Física e a Saúde, tá? Bem, gente, esses documentos, né,
que esses relatórios, esses documentos internacionais, eles mostraram a necessidade que havia, né, de formular e implantar novas estratégias no âmbito nacional, né, em âmbito local e regional, de implantar estratégias que fossem efetivas para combater a questão da mortalidade, né, que vinha crescendo, em decorrência, né, do processo do sedentarismo e da alimentação adequada. Então, esses documentos internacionais, eles foram extremamente importantes, né, para mostrar se fazia realmente necessário uma modificação na nossa política, né, nossa política nacional, né, porque, mais uma vez falando, com o processo de transição nutricional, o Brasil ele foi acometido de doenças, né, imortalidade relacionadas à questão do sobrepeso e obesidade, né? E isso a gente sabe que está diretamente ligada à questão da inadequação alimentar, né? Dos hábitos errôneos da alimentação, da diminuição da atividade física. Então, esses documentos, eles vieram impactar ainda mais, né? Na necessidade dessa modificação dessa política. E aí, essas estratégias, né, elas vieram tentar garantir, né, promover, né, uma garantia para os indivíduos, né, para que eles fossem capazes de fazer escolhas mais saudáveis, né, com relação à alimentação e atividade física, tá? Prevendo ações que fossem possíveis, né, de tornar as escolhas dessa população, dessas pessoas, que fossem possíveis, vamos dizer assim, levar a população a tomar uma decisão acertada com relação à alimentação e à atividade física. Então, assim, as estratégias que deveriam ser desempenhadas nessa nova política, elas tinham que girar em torno de escolhas, né, mais saudáveis, né, garantir escolhas mais saudáveis para esses indivíduos, tá? Tanto com relação à alimentação quanto à prática de atividade física, certo? Então, diante disso tudo, né, desse novo cenário que o Brasil passou, né, com essas modificações todas que aconteceram no processo de consumo alimentar e na alteração do perfil do estado nutricional da população, né, é que novos desafios eles surgiram, né, no âmbito da nutrição, né, dentro do Sistema Único de Saúde, certo? E aí, que cenários, né, seriam esses, né, que levaram a esses novos desafios, né? Então, a questão, né, desses novos... Alguém me chamou aqui, peraí. Estou admitindo. Então, vamos lá, recapitulando. Diante de todo esse processo que aconteceu, nesse processo de transição, né, que aconteceu com a população, houve novos desafios, né, foram criados, né, no âmbito da nutrição, né, dentro do Sistema Único de Saúde. E quais seriam esses desafios, né? Os desafios com relação ao aleitamento materno, né, que teriam que ser modificadas as formas como as mulheres, né, elas vamos dizer assim, alimentavam as crianças, porque antigamente não, até hoje, né, na nossa Constituição, é garantido o aleitamento materno, né, para a criança, e a licença maternidade, na verdade, da mãe. Essa mãe tem direito de 4 meses de licença maternidade, né, para poder amamentar essa criança. Mas a gente sabe que a realidade é outra. A gente aprendeu
que o aleitamento materno exclusivo, ele deve acontecer até o 6º mês, né? E na nossa Constituição, garante o aleitamento exclusivo até o 4º mês, né? Vamos dizer assim, porque a mãe só vai ter licença maternidade até o 4º mês, né? Depois disso, ela tem que voltar a trabalhar. Isso eu estou falando para aquelas mães que trabalham em empresas, né, privadas, tá? Não estou falando do setor público. Então, como é que a gente pode falar em alimentação adequada, direito humano à alimentação, se os bebês, né, os nossos filhos, vamos dizer assim, eles já deixam de ter esse direito, né, garantido. Porque se a mãe ela só tem a previsão de passar 4 meses assegurada, né, licenciada para alimentar o seu bebê, quando ela volta a trabalhar, com certeza ela não vai conseguir, muitas delas não conseguem garantir essa alimentação exclusiva, né, até o 6º mês, porque elas precisam voltar a trabalhar. Então, desde quando a gente nasce, a gente já começa a ter o nosso direito, né, à alimentação, a gente já não consegue ter esse direito à alimentação assegurado até o 6º mês, né? Então, já começa esse processo. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela gira em torno, né, de vários fatores aí que defendem a alimentação, deve ser um direito social assegurado a todos, né? Mas desde quando as crianças nascem, elas já não têm esse direito adquirido. Então, essa política ela é importante porque ela vem a conflitar, né? Vamos dizer assim, aspectos negativos que existam, né, na nossa legislação. Então, é importante mostrar, né, que esse direito ele deve ser respeitado, né? Então, é provável que futuramente haja uma modificação na nossa Constituição para que esse primeiro direito, né, que é a alimentação exclusiva, né, até o 6º mês, a amamentação exclusiva até o 6º mês, ele possa ser garantido para todas as crianças, não apenas as mães, né, aos filhos das mães que trabalham em um ambiente, vamos dizer assim, estatutário, né, em empresas, em setores públicos, né. Então, essa política ela é extremamente importante porque ela passa a fazer, né, a mostrar alguns aspectos negativos que existem hoje em dia e que precisam ser modificados. E a alimentação, né, o aleitamento materno, ele precisa sofrer essa modificação, tá? Então, é um desafio, é um grande desafio no âmbito da nutrição, esse primeiro quesito aí de aleitamento materno, tá? Porque a gente precisa ainda melhorar esse aspecto, né? Expandir esse aspecto para os filhos das mães, né, que trabalham no setor privado, tá? Já houve até um avanço, porque existe aí um incentivo para algumas empresas, né, que garantam esse aleitamento materno até o 6º mês, né? Tem algumas empresas que recebem um incentivo fiscal, né, se eles autorizarem, né, a essas mães permanecerem em casa até o 6º mês, né, para garantir o aleitamento materno exclusivo. Mas não são todas as empresas que aderem, né, infelizmente, mas foi um avanço, né, então a gente ainda tem que persistir e lutar para que esse direito ele possa ser respeitado futuramente, né, na íntegra, para todos, tá? Um outro desafio no âmbito da nutrição no SUS é a dieta habitual do brasileiro, né? Que a gente vai ver, a gente percebeu, né, estudando aí ao longo da nossa disciplina, que houve uma modificação
na dieta habitual do brasileiro, né? E a gente precisa bater em cima dessa questão da alimentação, né? Para tentar resgatar alguns valores que foram esquecidos, né? Que foram deixados de lado, né? A questão do consumo, né, de alimentos mais processados, processados, passou a ser corriqueira na alimentação do brasileiro, né? Então, a gente precisa resgatar alguns hábitos que ficaram para trás, né, dentro da alimentação dos nossos indivíduos, né? Um outro desafio também é o declínio da atividade física. Antigamente, as pessoas praticavam mais atividade física. Hoje em dia, em decorrência da nossa real situação, né, do nosso cotidiano, que passou a ser mais acelerado, né, passamos a ter menos tempo, né, passamos a trabalhar mais, a ser mais exigidos, a gente passou a deixar de lado a preocupação, né, com a saúde de maneira geral, tanto no quesito alimentação quanto no quesito da prática de atividades físicas, tá? Um outro desafio seria a alimentação complementar, né, das nossas crianças, né, a introdução da alimentação após o aleitamento materno exclusivo, né? Essa alimentação complementar, ela hoje em dia ela se torna um grande desafio, né? Porque a gente vê crianças, né, cada vez mais novas fazendo uso de bebidas de baixo valor nutricional, né, ricas em açúcares. A gente vê, né, também essas crianças comendo desde muito cedo alimentos inapropriados, né, para a idade. Então, essa questão da alimentação complementar, ela passa a ser um desafio também. Incentivar a família, né, a mãe e o pai dessas crianças a promover uma alimentação, né, resgatar uma alimentação mais saudável para essas crianças. Um outro desafio é o padrão do consumo, né, do brasileiro, que se envolve muito aqui, né, com essa questão da dieta habitual do brasileiro, né? A gente viu as modificações que aconteceram com relação ao padrão do consumo dos alimentos pelo nosso país, né, pelo nosso povo. E a questão também da transição nutricional, né, que é um grande desafio aí, né, a gente se adaptar às modificações que aconteceram na nossa população, tá? Então, esses são os grandes desafios que envolvem o processo da nutrição dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem que trabalhar para poder melhorar, né, esses parâmetros todos aqui que eu falei para vocês, tá? Então, o desafio da nutrição, né, no SUS, com relação ao aleitamento materno, a gente sabe que ele deve ser a primeira prática alimentar dos indivíduos, né? E ele é necessário para garantir a saúde e o desenvolvimento adequado das crianças, né? O leite materno é o primeiro alimento, né, do indivíduo. E se ele for feito da maneira adequada, como a gente sabe que deve ser, que é até o 6º mês, ele vai trazer inúmeros benefícios para a saúde da criança e isso vai repercutir, né, na saúde desse indivíduo quando ele se tornar adulto, né? Então, o Brasil, ele adota as recomendações internacionais, que é recomendado o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. E esse aleitamento ele deve ser continuado até o 2º ano de vida, né, associado à alimentação complementar. Então, essa é a recomendação que o Brasil ela adota, mas a gente sabe que não acontece na prática, né, para todos os indivíduos, né? A gente sabe que existem muitas dificuldades, né, com relação a essa prática de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, né? E de acordo com a pesquisa nacional, né,
de demografia e saúde, que a gente estudou, né, em aulas anteriores, 95% das crianças brasileiras foram alguma vez amamentadas, né? Mas esse número ele cai drasticamente ao longo dos 2 primeiros anos de vida, ou seja, essa pesquisa ela vem mostrar que as nossas crianças elas foram amamentadas, mas que ela não mostra, na verdade, se essa amamentação ela aconteceu de forma exclusiva até o 6º mês, né? E mais ainda, esse percentual, à medida que os anos passam, né, até os 2 primeiros anos de vida, esse percentual aqui cai, tá? Na verdade, deveria ser 100% das crianças, elas foram amamentadas, né? E essa amamentação, ela permaneceu até os 2 primeiros anos de vida, né? De forma complementar aí, né? E isso, na verdade, não acontece. A gente sabe que não acontece. A segunda pesquisa de prevalência do aleitamento materno, no conjunto das capitais brasileiras no Distrito Federal, que aconteceu em 2008, ele traz que a média, né, a mediana de crianças que receberam, foram alimentadas, né, amamentadas exclusivamente, foi de 54 dias, ou seja, são 6 meses, né? Então, 6 meses, elas deveriam receber tratamento exclusivo. E aí, o presidente de aleitamento materno exclusivo, quando deveria ser de 6 meses. Então, veja a nossa realidade, isso para o ano de 2008, tá? Então, uma defasagem muito grande, né? A gente precisa melhorar muito esse número, tá? Com relação à alimentação, quando a gente fala de alimentação complementar, né? A gente sabe que a transição do aleitamento materno para os alimentos consumidos pela família, ele é um período, né, extremamente importante e é chamado de alimentação complementar, né? Essa alimentação complementar, a gente sabe que deve ser iniciada aos 6 meses e deve ser concluída aos 24, né? Então, durante esse período, a criança, além do aleitamento materno, ela deve receber uma alimentação complementar. E essa alimentação complementar, ela é importantíssima, né? Porque a introdução desses alimentos, ela deve ser feita no momento certo, né? Num tempo oportuno e em quantidade e qualidade que sejam adequadas para cada fase do desenvolvimento infantil, para evitar, né, problemas de carências nutricionais, né, déficit de energia, de proteína, né? Então é necessário que esse acompanhamento, essa introdução, ela seja feita da forma adequada, porque é nesse momento, né, esse momento inicial, que os primeiros hábitos são adquiridos e formados, né, por essa criança. E a correta inserção desses alimentos, ele tem um papel extremamente importante no que diz respeito à promoção da saúde dos hábitos alimentares, né, saudáveis, né? A gente sabe que se essa introdução ela for feita de maneira, ela vai proteger a criança, né, de deficientes nutrientes e também vai proteger aquela criança a longo prazo, né? Fazendo com que essa criança, né, quando se transformem em adultos, elas sejam mais protegidas, né, com relação ao surgimento de doenças crônicas na fase adulta, né?
dentre elas a obesidade, né? Então, essa fase da alimentação complementar, hoje em dia, é um grande desafio, né, na nutrição dentro do Sistema Único de Saúde, porque a gente tem que passar a alimentar, a fazer essa introdução melhor nas nossas crianças, né? Porque a gente observa que não só os nossos adultos eles estão mais obesos, mas as nossas crianças também. Isso se deve a quê? A, a, a alimentação complementar que é feita de maneira inadequada, né? Então a gente tem que ter um novo olhar em relação a essa introdução alimentar e a gente tem que incentivar, educar esses pais, né, para que eles tenham escolhas mais assertivas na introdução desses alimentos para essas crianças, tá? E de acordo com a PNDS, né, com essa pesquisa, esse inquérito populacional, lá de 2006, a introdução precoce de alimentos, né, que é feita, né, pelas crianças, 14% das crianças alimento, né, antes dos 2 meses de idade. Então, a gente sabe que a alimentar ela deve acontecer a partir do 6º mês. E 14% das crianças recebiam antes dos 2 meses. Então, gente, é muito cedo, né? Essas crianças estavam recebendo alimento muito cedo, tá? E mais de 30% das crianças, elas recebiam, né, alimento, essa introdução alimentar, né, era feita entre 4 e 5 meses, também de forma precoce, né? Então, a gente tem que tentar combater realmente esses números, isso no ano de 2006, tá? Esses dados aqui com certeza são diferentes para o período de hoje, né? Com certeza esses números aí devem estar mais elevados, certo? Então, a gente tem que combater essa questão da introdução alimentar precoce, né? Que o organismo dessa criança, ele não está preparado, né, para receber esses alimentos, né, de forma precoce. E isso vai repercutir na saúde dessas crianças, né, futuramente. Eles podem se tornar adultos obesos, exatamente por conta desse erro aqui na introdução alimentar. Com relação à dieta habitual do brasileiro, gente, atualmente a dieta do brasileiro é a chamada dieta tradicional, né? Onde se tem os alimentos tradicionais, né? Arroz, o feijão, a carne, né? Associados a alimentos ultraprocessados. Então, a alimentação habitual do brasileiro hoje em dia, ela é, na verdade, uma alimentação mista, onde tem alimentos considerados tradicionais e associados a alimentos ultraprocessados, como, por exemplo, aqueles alimentos que têm alta quantidade de gordura, de sódio, alimentos que têm alto teor de açúcar e baixo teor de micronutrientes, tá? Então, de maneira geral, a dieta do brasileiro, ela possui um alto conteúdo calórico, né? Porque ela faz essa miscelânea, né? Da dieta tradicional com a associação de alimentos ultraprocessados, tá? Então, esse é o perfil atual da dieta do brasileiro, né? A gente pode observar que o consumo médio de frutas e hortaliças, né? Ela passou a ser, né, a metade do valor que é recomendado pelo Guia Alimentar para a população brasileira, né? Então, esse parâmetro, ele precisa melhorar, né? O brasileiro, ele ainda consome poucas frutas e poucas hortaliças, né? Então, esse parâmetro precisa melhorar, tá? E com relação aos alimentos ultraprocessados, como doces e refrigerantes, né? Esse consumo, ele tem aumentado
processado, né? Esses alimentos, né, com baixo valor nutricional, ultraprocessados, eles têm aumentado no brasileiro atualmente, né? Então, eles passam a consumir mais alimentos ultraprocessados, né? E menos alimentos in natura, tá? Quando deveria ser exatamente o contrário. Deveria se consumir mais alimentos in natura, né? E menos alimentos ultraprocessados, tá? Com relação ao padrão de consumo do brasileiro, como é que é o consumo dos nossos indivíduos, né? Esse padrão de consumo ele gira em torno da renda e da faixa etária, tá? Com relação à renda, né? Quanto menor a renda do brasileiro, é mais predominante o consumo de alimentos considerados mais saudáveis, como arroz, feijão, né? Alimentos que são aliados, né, na dieta do brasileiro, né? Alimentos básicos como peixes e milho, né? Então existe associação, quanto menor a renda do indivíduo, melhor, né, é o consumo, a escolha, né, desses alimentos aí. Então, menor renda, mais predominância de alimentos considerados saudáveis, como arroz, feijão, peixes e milho, tá? E quanto maior a renda do brasileiro, né, do indivíduo, maior é o consumo de doces, refrigerantes, pizzas e salgados, né? Então, maior a renda, maior é o consumo de alimentos ultraprocessados e alimentos de baixo valor, de baixo teor de nutrientes, tá? E com relação à faixa etária, quanto mais novos forem os indivíduos, maior o consumo de alimentos ultraprocessados, né? E com relação ao consumo de frutas e hortaliças, esse consumo ele aumenta com o aumento, né, da idade, tá certo? Então, com relação ao padrão de consumo, são essas observações, né, que a gente tem para fazer. Licença. Oi. Como assim? Quanto maior a renda, maior consumo de besteiras? Exatamente. Quanto maior o poder aquisitivo das pessoas, mais eles tendem. Tô falhando. Isso que eu dou são os nossos adolescentes, por exemplo. Os filhos de pessoas, né, que têm maior poder aquisitivo, eles têm maior condições, né, de levar dinheiro, vamos dizer assim, e comprar alimentos na cantina, por exemplo. E quando eles escolhem os alimentos, raramente são alimentos vamos dizer assim, de alta qualidade, né? Eles optam por consumir refrigerantes, pizzas, salgados, né? Mas isso tem uma divergência também, né? Porque, tipo, há pessoas de condições financeiras mais reduzidas, elas optam por coisas mais fáceis, né, de fazer, e o preço também, muitas das vezes, é mais barato. Tipo, um exemplo, a salsicha. A salsicha, ela Mas veja, bem mais em conta. eu estou entendendo, Amaro, o que você está querendo dizer, mas isso aqui é de maneira geral, tá? Sim. De forma geral, com os inquéritos alimentares que foram feitos, com os estudos que foram feitos, foi observado essa predominância. Isso é de maneira geral. Uhum. Mas existem exceções. A gente sabe que obesidade e sobrepeso, ela não é predominante apenas na classe de maior poder aquisitivo. Né? Pessoas de baixa renda também têm sobrepeso, também têm obesidade. Mas, de maneira geral, quanto maior o poder aquisitivo, mais condições as pessoas têm de consumir pizzas, sair para comer pizza, pedir pizza em casa, né? Você vê isso
mais prevalente nas pessoas que têm maior condição, Sim. tá? Perfeito. Aquelas que têm maior condição, eles vão optar por alimentos que sejam mais baratos. Você acha que é mais barato comprar arroz e feijão ou comprar uma pizza? Sim, Né? sim, entendi. Entendeu? Então, de maneira geral, essa foi a associação que foi feita, mas existem exceções, tá? Ok, certo. Beleza? Beleza. Então tá, João. Continuando. Com relação ao local que os indivíduos moram, né, zona rural versus zona urbana, aqueles indivíduos que moram na localidade rural, a prevalência é de maior consumo de alimentos básicos, ou seja, de alimentos que possuem maior qualidade na alimentação, né? Então, os indivíduos que moram em área urbana, geralmente eles consomem alimentos como arroz, feijão, batata doce, mandioca, né? Frutas, peixes. Já os indivíduos que moram em área urbana, a predominância é pelo consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, esse é o perfil de quando a gente passa a observar a localidade, o local onde ele mora, né? Se é no interior, se é na capital, vamos dizer assim. Então, esse é um grande desafio também para a nutrição, fazer com que esses indivíduos que moram nos grandes centros, né, urbanos, eles passem a enxergar a alimentação, né, saudável, né, ter outros olhos, né, para a alimentação, né, e deixem de consumir aquilo que é mais prático, né. A gente sabe que existe essa predominância muito em decorrência da questão da falta de tempo, né, da correria, do corre-corre, do acúmulo de serviço. Então, as pessoas passam a optar pelo alimento que é de mais fácil, de mais rápido, né, vamos dizer assim, preparo, né? Então, eles tendem a optar pelo consumo de alimentos processados, né? Os fast foods, os enlatados, os congelados, né? Porque eles têm menos tempo, teoricamente, para preparar um alimento mais adequado. Mas isso é um grande desafio, a gente tem que tentar mostrar que existem outras possibilidades, né? Possibilitada mesmo dentro desses centros urbanos, né? Essa é uma questão de disciplina, às vezes, e de escolha. Né? Se eles forem no almoço, por que não ir no self-service? Por que não levar a sua marmita? Então, são grandes desafios que a gente tem no âmbito da nutrição, né? Que a gente precisa modificar, tá? Com relação, né, ao estilo de vida atual, o estilo de vida, né, da nossa população, ela favorece a um maior número de refeições que são realizadas fora do domicílio. Isso a gente consegue observar, né? E muito em decorrência do que eu falei, né? O excesso de trabalho, o pouco tempo disponível para o preparo dessa alimentação, né? No ano de 2009, 16% das calorias da alimentação, elas vieram, né, de alimentos consumidos fora do ambiente domiciliar, né? E essa alimentação ela é composta, na maioria dos casos, por alimentos industrializados e ultraprocessados, que são aqueles alimentos, né, que a gente sabe que são de mais rápido preparo, né? E esses alimentos, né, são, na maioria das vezes, né, refrigerantes, sanduíches, né, os famosos lanches, né, e a alimentação tradicional, né, baixo teor de micronutrientes, né, que são os salgadinhos industrializados, os refrigerantes, entre outros, tá?
Gente, vamos deixar esse slide aqui a partir do 5 da atividade física para a próxima aula. Tem coisas para falar aí. E aí a gente deixa para a próxima aula, tá? Para a gente concluir. Acredito que será possível a gente concluir porque tem muitos slides que são só imagens, tá? A parte mais teórica a gente viu na aula de hoje, que é o que a gente tinha para falar mais, foi na aula de hoje. Então a gente começa a próxima aula a partir desse slide 5, tá? A gente não vai até metade. Só em 21. É o quê? E nós não vamos até metade. Até a metade? Deixa eu ver se eles conseguem. Tem umas coisas ainda para falar aqui, deixa eu ver. Tem ainda bastante coisinha para falar. Eu acho melhor a gente falar só na outra aula, tá bom? Certo, ok. Então a gente começa na outra aula, para dar um sossego para nossa cabeça. Ok. A gente para no slide 21. Tá bom? Beleza. Então tá bom, gente. Se possível, vocês deem uma observada nessa parte inicial aí para tentar organizar as ideias na cabeça, tá bom? Show. Tá bom. Bom, gente, então boa noite para vocês e até semana que vem. Boa bom? noite, valeu. Tchau, gente. Eu vou tentar postar essa nota de vocês aí amanhã. Eu vou ver se eles consertaram o meu portal, tá? Qualquer coisa vocês fiquem de olho, tá bom, gente? Falou, tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.